Bom, galera, hoje eu vim falar de um livro que é assim, ele conta a história de um personagem que faz parte de uma série que eu me apaixonei muito mais por ele do que pelos protagonistas, mas tudo bem. E assim, eu preciso dizer que eu tava muito ansiosa pra ler. Estou falando de Tame 7, da Chloe Walsh, que é o 5º volume aí na série The Boys of Tommen, e que vai ter o melhor personagem, na minha opinião, e só a minha opinião importa neste vídeo, né? Que é o Gibson, maravilhoso, perfeito. Meu número 7, que é o meu favorito. Ó, aqui a gente vai conhecer aí um pouquinho mais da história do Gibson e da Claire, que são aí vizinhos desde a infância. A gente já conhece eles um pouquinho no livro da Shannon e do Johnny, que tem sempre aquela coisa assim, tem algo ali entre eles. E apesar deles falarem sempre que são apenas amigos, todo mundo ao redor fala assim, tal, eles dariam um casalzão maravilhoso, né? Afinal de contas, os dois são super engraçados, estão sempre lá dispostos a aliviar o clima quando rola aquelas situações meio tensas. O problema é que na intimidade tudo muda. A Claire conhece um Gibbs soturno, ansioso e atormentado por traumas que ninguém nem imagina. Tudo que ela quer é tirar este garoto tão doce do meio da tempestade. Mas ele tem pavor de imaginar o que pode acontecer se os seus piores segredos vierem à tona. Gente, como eu disse, eu tava assim muito ansiosa pra ler a história do Gibson e da Claire, principalmente porque eu já gostava eu gosto do Gibson desde Binging 13. Eu acho que assim, ele era maravilhoso, ele é, tipo, a gente fala que é o alívio cômico, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. E talvez porque eu tenha visto uns spoilers aí na internet, mas isso daí a gente não fala sobre. E assim, eu queria muito saber o que ele escondia, o que tava ali, e como que ele e a Claire iam lidar com isso. E eu sinto que isso aqui não aconteceu nesse livro. Infelizmente, apesar de falar aí que é o livro da Claire e do Gibson, eu senti que era o livro de todo mundo menos dos dois. Eu senti assim como se fosse mais sobre o Johnny e a Sharon, a Aoife e o Joey, ou falando sobre a Lizzie, que vem aí em Releasing 10, que ela vai ser a protagonista, mas não tanto da Claire e do Gibbs. Eu senti falta do que tinha nos outros volumes, até talvez porque Chloe parou aí, depois que ela lançou os 4 primeiros, ela deu uma pausa aí na escrita, que eu acho super válido, e só depois de muito tempo que ela veio lançar este livro, então eu acho assim que talvez ela tava um pouco desconectada dos personagens, eu não sei, mas eu senti assim que faltou um pouquinho de Claire e Gibson a mais, um pouquinho mais, e assim, eu achei o final desse livro um pouquinho corrido. Eu acho que assim, as últimas páginas, eu acho que ela percebeu assim que ela tinha que dar uma resolução, já que não seria uma duologia como os 4 primeiros, então eu achei que foi meio corrido. E eu tô triste assim que o próximo livro não é da Claire e do Gibson, é do Hugh e da Lizzie. E assim, gente, eu queria mais Claire e Gibson, porque afinal de contas o Gibson é o meu favorito, eu gosto bastante da Claire, eu queria ver assim algo mais. Mas apesar de tudo isso, eu gostei bastante de conhecer, principalmente assim que a gente vê como a Claire sempre esteve lá pelo Gibson, que ela foi meio que a âncora dele em toda essa tempestade aí, que ela sempre tava lá pra apoiar ele, pra ser meio que, digamos assim, o porto seguro dele. E o Gibson, gente, ele é perfeito, eu quero pôr ele no potinho e proteger ele de todo mal. E só assim, eu acho que foi o personagem, um dos personagens que eu mais tive vontade de entrar dentro de um livro e dar um abraço nele, por ver tudo que ele passou, assim. E ai meu Deus do céu, assim, eu não sei como me sentir na verdade sobre esse livro. Eu tenho sentimentos conflitantes. Como eu disse, eu queria muito mais de Claire e Gibson. Eu acho que assim, o romance deles foi meio que um plano de fundo. Parecia que eles tinham mais química nos outros livros do que no próprio livro. Então eu acho assim que foi um pouquinho uma decepção. Talvez eu tenha ido assim com muitas expectativas e eu me decepcionei. Ou talvez, eu não sei explicar, mas assim, eu senti falta de uma coisinha a mais nesse livro aqui. E assim, sim, eu acho que eu queria um pouquinho mais de romance, talvez voltar até aquela química que eles tinham nos outros livros, ver assim que eles estão lá um pelo outro. E assim, eu espero que no próximo livro aqui, se eu não me engano, eles ainda vão ganhar mais um livro, eles voltem a ser os personagens pelos quais eu me apaixonei. E aí agora eu estou curiosa pra Releasing 10, mas assim, né, gente, não vou falar sobre, mas fiquei meio triste, um pouco talvez,
Porém, Taming Seven ainda tá sendo aí um dos meus favoritos da série. Apesar de tudo, todas essas reclamações, ele ainda segue sendo um dos meus favoritos, principalmente porque tem o meu favorito como protagonista, apesar que ele às vezes parecia que não era o protagonista, né? Mas tá tudo bem. Então, se você já leu os outros livros da série de Tommen e tá curioso pra saber um pouquinho mais aí sobre o Gibbs, corre pra ler Taming Seven. Então é isso, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram da Entrelinhas e a gente se vê na próxima!